Olá, trabalhador! Bem-vindo a mais um Metalúrgicos em Ação. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre os 40 anos do Sindimetal. Você vai conhecer toda a trajetória dessa entidade que ao longo dessas 4 décadas escreveu uma história de lutas e conquistas ao lado da classe trabalhadora. E para deixar a data ainda mais bonita, caprichamos no cenário. Vamos aos destaques? Sindimetal é referência nacional de atuação e representatividade. Sindimetal comemora 40 anos com solenidade e homenageia trabalhadores da categoria. Com o trabalho sempre. Entenda o conceito da campanha de 40 anos do Sindimetal. O presidente do Sindimetal, Roberto Ferreira, comenta principais frentes de atuação da entidade. Em dezembro de 2012, o Sindimetal completou 40 anos de trabalho, representatividade e luta junto à classe trabalhadora. Não foram dias fáceis, mas com a ajuda de Deus e o empenho de diretores comprometidos com o bem-estar do trabalhador, o Sindicato dos Metalúrgicos conduziu a categoria a muitas conquistas ao longo destes anos. Tudo começou em 1972 e nós vamos conhecer mais sobre essa história na reportagem a seguir. Pouco recurso e muita luta. Foi o que marcou a fundação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Goiânia. Interessados apenas em defender a categoria que ainda não tinha um representante, o sindicato enfrentou muitas dificuldades em sua consolidação. Mas como toda história de sucesso, as dificuldades foram superadas com honra e no dia 13 de dezembro, o Sindimetal comemora 4 décadas de força, coragem e determinação. O Sindicato Metalúrgico chegou a ser reconhecido até a nível nacional, porque a gente tinha envolvimento com a confederação, que nós ajudamos a criar a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos do Brasil, e o desempenho, seja assistencial, seja jurídico, para os trabalhadores, foi uma referência, porque o Roberto desempenhou, como desempenha até hoje, um grande papel como dirigente sindical, de modo que foi uma coisa, um fato que aconteceu no meio sindical, e como assistência aos trabalhadores foi um modelo no grande período, e hoje é um sindicato de reconhecimento nacional pela maneira com que desenvolveu o seu nascimento e também a sua existência, porque até hoje é uma entidade muito atuante, representativa. Com 40 anos de história, o sindicato consegue superar a cada ano o seu objetivo de levar condições de trabalho justas para o trabalhador. Além disso, o sindicato sonha em transformar o movimento sindical no seu projeto para o sindicalismo brasileiro. O Sindimetal contempla, nesse seu projeto para o sindicalismo brasileiro, no mínimo 15 itens institucionais que vão desde a formação de um sindicato até a consagração de uma greve, o direito de greve, a livre participação do trabalhador, a liberdade e autonomia dentro do sindicato, nem que, se for preciso, mudar o nome de sindicato, ou se faz um novo projeto para o sindicalismo brasileiro, ou o sindicalismo brasileiro deixa de existir. Com muita garra e sem medo de trabalhar, a história do Sindimetal só pôde se concretizar através da força e da união de cada sindicalista que acompanhou essa trajetória de sucesso desde o começo. Nós começamos, então, uma grande luta, com muita dificuldade, lutando contra todos para conseguir, ou tentar conseguir impor
acelerar um pouco as lutas do sindicato, diminuir o assistencialismo e passar a ser um sindicato representativo, onde a classe, os trabalhadores pudessem participar das assembleias, fazer passeatas, participar das reuniões que o sindicato promovia depois da crise da década de 90, o fim da era Collor. Aí começou o Fernando Henrique, veio o plano real, e aí o sindicato começou a destacar pelas negociações coletivas, pela mobilização da classe, pela educação e formação sindical, e por todas as outras bandeiras que eram completamente diferentes do que a maioria do movimento sindical no país faz. Eu tenho 35 anos que eu trabalho aqui no sindicato, o sindicato melhorou 200%, entendeu? Da época que eu trabalho aqui, e sou muito feliz de trabalhar aqui no sindicato metalúrgico. A história do Sindimetal é de tirar o fôlego. Com tantas conquistas documentadas por sua convenção coletiva de trabalho, os metalúrgicos de Goiânia e região têm orgulho de fazer parte dessa casa de trabalhadores. Isso porque o Sindimetal não para. Ao longo das 4 décadas de sua existência, o sindicato está sempre em movimento, dirigindo ações em prol dos trabalhadores e buscando o melhor para a categoria. É uma entidade que não para, mas cresce e evolui a cada ano. Vamos conferir essa evolução com o repórter Marcos Lima. O Sindimetal foi fundado em 1972. As atividades do sindicato foram iniciadas com poucos recursos, em um pequeno espaço cedido pela Federação dos Trabalhadores nas indústrias do estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, FITIEG. Inicialmente, a sede ficava localizada na Avenida Tocantins, esquina com a Rua 4, no centro de Goiânia. Em 1987, um incêndio acidental destruiu a primeira sede do sindicato. Em 1989, depois de muito trabalho, o Sindimetal ressurgiu das cinzas e, desde então, a entidade tem crescido continuamente, sempre guiada pelo forte desejo de levar liberdade e organização à categoria metalúrgica. O incêndio foi na sede do sindicato, no ano de 1987, foi um fato inusitado, claro, mas uma coisa simples que muitas vezes não tem como ser evitado. Tentamos de todas as formas adquirir uma outra sede sem dispor do ginásio de esportes. Como não houve possibilidade, não tinha financiamento, linha de financiamento para sindicato no momento, naquela época, então não tivemos alternativa a não ser dispor da nossa sede esportiva, né? E partir para definitivamente ter a sede social. Quando tudo passou e nós estávamos na sede própria, foram lágrimas que justificaram, né, toda essa luta, toda essa prova que o Sindimetal passou. Mas enfrentamos com muita dignidade, altivez, muita luta, muito sofrimento e conseguimos com a ajuda de Deus. Com o passar dos anos e com novos investimentos em assistência jurídica, médica e odontológica, o Sindimetal conseguiu oferecer vários serviços gratuitos e de qualidade para os seus representados. Hoje, o Sindimetal possui uma área 2 vezes maior do que a inicial. Com 56 colaboradores, o sindicato presta serviço de qualidade e com excelência no atendimento. Olha, a cultura de uma organização, ela vem principalmente de seus fundadores, né? No caso do Sindimetal, essa cultura, ela vem da diretoria, né? Uma diretoria que é comprometida com o trabalhador, que investe em treinamentos, que investe na qualificação e preparação dos seus colaboradores, que é o seu capital humano, né? E para que esses estejam preparados para atender bem o nosso trabalhador. Né? Para que esse trabalhador ele queira estar aqui no Sindimetal, ele queira, sinta vontade e à vontade para procurar o Sindimetal, né? Porque, afinal de contas, aqui é a casa do trabalhador. Representatividade é a qualidade reconhecida a um homem ou organismo mandatado oficialmente por um grupo de pessoas para defender seus interesses. Representar é mais do que ser um procurador de alguém, é se colocar no lugar do outro e defender seus interesses como se fossem próprios. É nesse sentido que, ao longo de sua trajetória, o Sindimetal ficou conhecido como uma das únicas entidades sindicais representativas no Brasil. Independente e desvinculado das demais entidades, o Sindicato dos Metalúrgicos de Goiânia tornou-se referência.
Veja o porquê. Representatividade. No dicionário significa representar com efetividade e qualidade o segmento ou o grupo qual se faz representar. O Sindimetal foi criado para representar e defender todos os interesses dos mais de 15 mil empregados que prestam serviços em empresas da categoria, sendo eles contratados, terceirizados ou vinculados. Representatividade, não só para o Sindimetal, mas para o movimento sindical como um todo, é fazer com que os trabalhadores acreditem na atuação da direção do sindicato e que confiem e dê a sua contribuição e participem filiando e estando sempre presente nas lutas. Essa representatividade o movimento sindical brasileiro perdeu há muitos anos pela falta de compromisso, pela falta de zelo com o direito dos trabalhadores, ao ponto que hoje os trabalhadores detestam seu sindicato. Qualquer contribuição que é feita, ele reclama. E a representatividade quer dizer confiança. A representatividade de um sindicato pode ser medida por meio de suas conquistas. No caso dos metalúrgicos de Goiânia e região, uma de suas principais conquistas é a Convenção Coletiva de Trabalho, que foi instituída no final dos anos 70. A Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo realizado entre o Sindicato dos Trabalhadores e os sindicatos patronais. Durante uma campanha salarial, os trabalhadores de determinada categoria, ao lado do sindicato, lutam por melhorias que atinjam a todos. Por meio desse acordo, que é realizado uma vez por ano, junto com o Sindimetal, os metalúrgicos já conseguiram estabelecer várias melhorias ao longo dos anos. E tudo isso com força de lei. Eu espero que ele seja consciente, né, da real necessidade do trabalhador. A gente tem que concordar que emprego não está fácil, tanto para ambas as partes. Então eu acho assim, que eles têm tocar na consciência de ver o que é melhor para a gente, porque nós estamos aqui para dar o sangue pela empresa. Somos pagos para isso, na realidade. Então que seja um aumento justo. Porque às vezes a pessoa reivindica 100%, mas a empresa nunca não vai pagar 100%. Então é aquilo que eles veem que realmente supre a necessidade de cada um. É importante porque é um canal entre o trabalhador e a empresa, né? Que às vezes a gente não é toda vez que a gente tem possibilidade de entrar em contato com a direção da empresa. O sindicato é mais fácil. Para isso eu acho a função do sindicato essencial. Um dos momentos mais marcantes da história do Sindicato dos Trabalhadores foi a greve geral realizada em 2009. Diante da delicadeza da situação em que se encontrava a negociação coletiva, os metalúrgicos de Goiânia mobilizaram-se e, dirigidos pelo Sindimetal, foram à greve. A maior vitória no meio sindical registrada em todo o país naquele ano. Todo ano, o Sindimetal negocia com o sindicato patronal para que ambos cheguem a um acordo sobre o aumento salarial da categoria. Essa negociação produz o que se chama de Convenção Coletiva de Trabalho, que é um acordo entre os dois sindicatos. O documento deve ser oficializado até o dia 1º de abril, que é a data base da categoria dos metalúrgicos. Mas nem sempre as negociações são amigáveis ou se resolvem em um passo de mágica. A negociação coletiva, ela acaba sendo um jogo de estratégia. O Sindicato dos Trabalhadores, no caso o nosso Sindimetal, nós tínhamos o interesse de definir a pauta de reivindicações o quanto antes possível, justamente porque a estratégia dos empresários do sindicato patronal sempre foi ganhar pelo decurso de prazo. Ou seja, atrasa ao máximo as negociações para chegar à data base, chegar bem próximo, estoura a data base, os trabalhadores começam a se revoltar, a cobrar do sindicato o aumento salarial, porque numa convenção o que o trabalhador mais interessa é o aumento. O sindicato defende os interesses da categoria dia e noite. Não importa o dia, o mês ou o ano. Tudo que o sindicato faz é para trazer melhores condições de trabalho para a categoria. Mesmo sabendo que a greve é o último recurso usado para fazer valer os direitos dos metalúrgicos, em 2009 essa atitude foi necessária e o resultado foi muito positivo graças à união entre metalúrgicos e sindicato. É bom a gente dizer que o Sindimetal tem por filosofia sempre a negociação, o diálogo até a exaustão. E isso foi feito naquela oportunidade. Atuamos de modo que toda a lei referente à regulamentação do direito de greve fosse cumprida em sua íntegra. O Sindimetal, assim,
pôde conduzir um movimento grevista até que, ao final, em face da força do movimento, da união dos trabalhadores, da legalidade de que se revestiu esse movimento, ele fosse bem-sucedido e os metalúrgicos que o Sindimetal representa tivessem um sucesso realmente formidável naquele ano de 2009. No dia 17 de junho de 2009, juntamente com os trabalhadores, o Sindimetal começou a luta que durou 17 dias. A primeira empresa paralisada foi a DEC Brasil, e a partir daí, a grande maioria dos trabalhadores aderiram à greve. O primeiro momento mais marcante foi na DEC Brasil, que foi o primeiro dia de greve. O pessoal nos acolheu bem, então lá foi um dos momentos mais marcantes. O outro momento marcante foi a passeata que ocorreu no Polo, onde os trabalhadores aderiram à mobilização, saíram de carro, moto, bicicleta, e a gente fez uma grande passeata. Esse foi um momento muito marcante. Um outro momento também foi quando a gente chegou na empresa Toque Leve e os trabalhadores começaram a gritar que o sindicato estava ali para defender eles. Esses foram uns momentos muito marcantes na greve. Com 40 anos de história, assunto é o que não falta. Por isso, no próximo bloco do Metalúrgicos em Ação, você vai conferir a cobertura da solenidade de comemoração do aniversário do Sindimetal e ainda a exclusiva fala do presidente Roberto Ferreira sobre a emoção de concluir mais um ciclo. Não saia daí, voltamos já. A indiferença com a segurança é uma atitude que custa caro em qualquer trabalho. E a conta pode ser que você não consiga pagar. O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Goiânia acredita na consciência dos trabalhadores, abraçando o bem-estar e declarando o amor à vida. Vamos todos abraçar a prevenção. Equipamento é proteção. Com segurança o trabalho vale mais. E seu futuro você vive, você faz. SPAT Metalúrgica 2012. Prevenir é abraçar a vida. A força pra viver nasce junto com o sol. Basta o dia amanhecer, que o trabalho é dom maior. Com trabalho e conquistas, com trabalho e informação, com trabalho e justiça, com saúde e educação. Com trabalho e história, o futuro é real. Com trabalho temos marca, luta é Sindimetal. Com trabalho e história, o futuro é real. Com trabalho temos marca, luta é Sindimetal. Com trabalho, conquistamos 40 anos de história. Com os trabalhadores faremos muito mais. Sindimetal 40 anos. Com trabalho, sempre. Completar 40 anos de caminhada é a conclusão de um ciclo, um período longo o suficiente para criar uma identidade, instituir um ideal e consolidar uma representação. Com muito que ensinar, o Sindimetal completa 40 anos de um aprendizado que não tem fim. Investindo no trabalhador e se preocupando com a classe é que a diretoria do sindicato tem alcançado sucesso em suas ações. E é sobre essa história tão emocionante, cheia de percalços e conquistas, que nós vamos conversar agora com o presidente do Sindimetal, Roberto Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Metalúrgicos em Ação, Roberto. Obrigado, Juliana. O senhor acompanhou boa parte da história do Sindimetal. Qual a emoção de fazer parte de uma entidade que completa 40 anos não só de trabalho, mas de conquistas? Olha, falar do Sindimetal e de emoção é misturar a história com a prática e com a luta. Eu tive a oportunidade, o privilégio de viver quase 30 desses 40 anos e nesse período todo nós conseguimos realizar sonhos, passar pelas intempéries do tempo da ditadura militar, de todas as dificuldades que são impostas pelo poder dominante sobre
a população brasileira e sobre a classe trabalhadora. Estou muito à vontade e quero já, desde já, dizer que aos trabalhadores que o sindicato tem a cara do trabalhador e que cada trabalhador tem o sindicato que merece. Você vai conhecer um pouco do Sindimetal à medida em que você começar a conscientizar, a tomar consciência da sua importância dentro da construção dessa majestosa obra que se chama Sindimetal. O Sindimetal não para. Esse é um dos grandes motes do sindicato. Sendo assim, quais são as expectativas para os próximos anos? Olha, o futuro do trabalhador é agora. Nós não temos que esperar. A luta de classe, e principalmente da classe trabalhadora, ela é vagarosa. As conquistas vão acontecendo muito lentamente. E o trabalhador precisa, de todas as formas, tomar essa consciência e logo cerrar fileiras com a sua entidade sindical. Então, vislumbrar o futuro é o mesmo que continuar a defender as bandeiras de lutas que sempre nós defendemos desde a criação do sindicato. O que é o sindicato? Para que serve o sindicato? É esse o ponto essencial que os trabalhadores acham que não podem responder, porque o poder dominante não deixa responder. Mas que ele tem a resposta porque um sindicato representativo, ele é baseado nas experiências individuais, reais, as lições de vida vividas pelos próprios trabalhadores. Essa resposta é difícil até mesmo para dirigentes sindicais, porque eles não querem responder, mas os trabalhadores é porque não têm oportunidade. E o Sindimetal é essa oportunidade e sempre foi nesses 40 anos. O senhor acredita que a cultura representativa que o Sindimetal estabeleceu, ela já está consolidada e que mesmo que uma outra diretoria, por vir, assuma essa representação dos trabalhadores metalúrgicos, essa cultura vai permanecer e os trabalhadores continuarão a ser os principais beneficiados pelo Sindimetal? A cultura é o trabalho e o Sindimetal procurou, durante todo esse tempo, se estruturar, ele procurou se planejar. E hoje é um sindicato altamente representativo. Representatividade não quer dizer falar em nome do trabalhador que representa o trabalhador. É ser atuante, é ter conquistas e resultados para a classe trabalhadora. E qualquer outra diretoria que vier nos suceder, eles terão um projeto para o sindicalismo brasileiro, que é o fruto desses 30 anos que nós estamos, toda a diretoria, à frente do Sindimetal. Nós temos um projeto para o sindicalismo brasileiro, para que o trabalhador, principalmente o trabalhador metalúrgico que nós representamos, ele possa, seja quem for que estiver à frente, ele possa conduzir as lutas e fazer acontecer as coisas em prol de si próprio e da sua família. É o crescimento econômico, profissional e social da classe trabalhadora. Isso é que nós podemos chamar de cultura. Bom, parabéns por ter atuado há tanto tempo e escrever parte dessa história do Sindimetal e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até logo, Obrigado. Roberto. Para comemorar essa data tão importante, o Sindimetal preparou uma série de ações e eventos. O primeiro da agenda foi realizado na data do aniversário da entidade, no dia 13 de dezembro de 2012. Acompanhe a cobertura da solenidade com a repórter Carolina Paes. No dia 13 de dezembro, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico teve muito o que comemorar. A instituição, que celebrou 40 anos, abriu suas portas para que todos conhecessem sua história. Várias autoridades prestigiaram o evento, dentre elas, presidentes de sindicatos, confederações e federações, além de personalidades do meio político, que falaram da importância do sindicato para o Estado. É difícil resumir 40 anos em um dia, mas para o sindicato toda luta é válida se for para levar um trabalho de qualidade à categoria. Com trabalho sempre, o sindicato mostrou que tem uma história linda e fará muito mais. Resumir 40 anos em um dia, eu prefiro dizer que nós fizemos em 40 anos o que ninguém faz em 500. Então é uma satisfação, uma emoção muito grande estar nesse momento e isso nos dá cada vez mais a certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo e vamos continuar a nossa luta em prol da justiça social,
de colocar os trabalhadores da categoria no lugar que ele merece, enfrentar de igual para igual o capitalismo selvagem que impera no país até hoje. Na solenidade de comemoração, o Sindimetal mostrou aos convidados os momentos mais marcantes, que fizeram deste um dos sindicatos mais representativos do país, por meio da galeria de fotos que conseguiu ilustrar cada ano da instituição. Embora a festa fosse em comemoração ao aniversário do sindicato, o homenageado da noite não foi só a entidade, mas também os trabalhadores metalúrgicos, que são considerados pelo sindicato o pilar da entidade. Na comemoração, o sindicato também lançou a campanha salarial de 2013. Queria agradecer, o convite feito a mim, tanto pessoalmente como por telefone, e estou muito honrado de comparecer aqui nessa ilustre festa, nessa festa que celebra os 40 anos do sindicato Sindimetal. Adorei a homenagem, não esperava, até o momento estava não sabendo de nada, mas adorei a homenagem, fiquei muito honrado e muito agradecido pela homenagem. Realmente o Sindimetal está de parabéns a toda a diretoria, aos fundadores, a diretoria atual, todos vocês, seus colaboradores aqui, os 65. Fantástico, fantástico, é só alegria, só alegria. Com trabalho sempre. É esse o slogan das comemorações do aniversário do Sindimetal. A identidade foi criada pela Assessoria de Marketing e Publicidade do Sindicato dos Metalúrgicos, que trouxe a história de lutas e conquistas à tona por meio de uma campanha ousada e cheia de significados. Confira os detalhes na reportagem de Marcos Lima. O trabalho possibilita ao homem concretizar seus sonhos, atingir suas metas e objetivos de vida. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta e a pensar nos companheiros e não apenas em si mesmo. Posteriormente, a campanha dos 40 anos traz o que de mais essencial existe tanto para o sindicato quanto para o mundo do trabalho, o próprio trabalho. Tudo que a gente vai fazer dá trabalho para fazer, mas com trabalho tudo dá certo, tudo acontece, tudo faz. E é isso que o Sindimetal fez durante todos os seus 40 anos. O trabalho é o que acompanha tanto aqui dentro quanto os nossos representados. Nós representamos os trabalhadores, nós representamos a força de trabalho. Por isso o slogan 40 anos com trabalho sempre. A cada ano de história completado, o Sindimetal inova e fortalece sua marca diante dos trabalhadores metalúrgicos. Para o aniversário de 40 anos da entidade, a Assessoria de Marketing e Publicidade criou um jingle que reúne toda a filosofia de trabalho do sindicato. O jingle é uma das peças que traz a essência desse conceito, que trabalha com trabalho e conquistas, com trabalho e informação, com trabalho e justiça, com saúde, com educação, ou seja, todos os serviços que o sindicato oferece, eles estão contemplados nesse jingle de 45 segundos, começando com a força para viver, nasce junto com o sol, basta o dia amanhecer, que trabalhador maior. Com trabalho e conquistas, com trabalho e informação, com trabalho e justiça, com saúde e educação. Com trabalho e história, o futuro é real. Com trabalho temos marca, luta é Sindimetal. Com trabalho e história, o futuro é real. Com trabalho temos marca, luta é Sindimetal. Com trabalho, conquistamos 40 anos de história. Com os trabalhadores faremos muito mais. Sindimetal 40 anos. Com trabalho, sempre. O Sindimetal é que faz aniversário, mas quem ganha são os trabalhadores. Afinal, é a categoria que é o principal foco de ação do sindicato. Por isso, além de promover a solenidade de comemoração dos 40 anos, que teve a presença de várias personalidades, o Sindimetal preparou e ainda está preparando várias surpresas para os metalúrgicos. Veja tudo na reportagem a seguir. Ao longo dos 40 anos de caminhada, o Sindimetal conquistou a confiança da categoria metalúrgica de Goiânia. Além de representar os trabalhadores e guiar a classe a conquistar novas causas, o Sindicato dos Metalúrgicos nunca deixou de oferecer serviço, atendimento
e assessoria de qualidade para a categoria. Para celebrar 4 décadas de representatividade e assistência ao trabalhador, o Sindimetal convida os metalúrgicos à festa e premia os próprios trabalhadores por essa trajetória bem-sucedida. Para comemorar esse aniversário tão especial, o Sindimetal tem organizado várias ações que têm como objetivo alcançar a categoria. A primeira delas foi a entrega de calendários comemorativos e chaveiros nas empresas. Além dos brindes, o sindicato está preparando uma super festa no dia 21 de abril, que é o Dia do Metalúrgico. A celebração será realizada pela entidade e seus representados. E não são somente os eventos que marcam o 40º aniversário do sindicato. O lançamento de um novo veículo de comunicação deve fixar a marca nacionalmente no âmbito sindicalista. A revista Ato Sindical é um projeto ousado da assessoria de comunicação da entidade, que com o apoio da diretoria dá início a uma nova cara para a comunicação sindical. Bom, a revista Ato Sindical é uma revista institucional. Ela vai ser lançada agora em comemoração aos 40 anos do sindicato, mas é um projeto bastante antigo. Ele não é um projeto novo, é uma coisa que já existia no sindicato, já era uma vontade da assessoria de comunicação desde seus primórdios. Ela não é totalmente direcionada para a nossa categoria, como é o jornal, a TV e etc. O sindicato quer usar, a diretoria tem esse propósito de usar como um meio de comunicação que vá atingir todo o meio sindical, os dirigentes, sindicalistas, e que sirva como referência de comunicação no meio sindical brasileiro. O Metalúrgicos em Ação fica por aqui, mas você pode ficar por dentro das novidades do Sindimetal acessando o nosso portal de informações www.sindimetalgo.com.br. No site você encontra notícias, fotos, vídeos, entrevistas com trabalhadores e muito mais. Mande sugestões para o programa pelo e-mail imprensa@sindimetalgo.org.br. Você também pode acompanhar o Sindimetal nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/sindimetalgo e no Twitter, @sindimetalgo. Continue ligado em nossa programação e até o próximo Metalúrgicos em Ação.